FMI revê a previsão de crescimento do Brasil em 2013 para baixo, de 3% para 2,5%. A inflação assusta. Para contê-lo, o Banco Central aumenta a taxa de juros em 8,5% ao ano. O dólar hoje atingiu a maior cotação desde 2009, R$ 2,27. A bolsa derrete com a queda das ações das empresas de Eike Batista. E o programa hoje pergunta: para onde vai a nossa economia? É o assunto do Conversas Cruzadas desta noite. Você pode interagir aqui conosco, estamos no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br, também pelas redes sociais. Hoje nós recebemos o diretor de Relações Industriais da Fiesc, Henrique Quaresma, também está aqui conosco, ex-professor universitário, autor do livro Brasil Competitivo, Egon Norte. O programa recebe também economista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Sanson, e também aqui conosco a economista Janine Alves. Obrigado pela atenção de todos, pela presença no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Sengi em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus Ostras Depuradas. Residencial Caminhos de Compostela. Seus melhores destinos estão por vir. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci 40 anos. Confiança e seriedade como maior patrimônio. Queires, pensou móveis, pensou Queires. A número 1. Bom, Janine, eu queria começar contigo. Se a gente pegar por base os indicadores da economia, a coisa não vai muito bem, né? Boa noite. Boa noite. Não só não vai bem, mas a previsão para o futuro também está complicada. Enfim, a gente vê o crescimento de indicadores a pressão mesmo sobre preços, uma queda sensível no consumo de famílias, já impactando na produção industrial. Enfim, um país que passou tanto, enfim, que se esforçou tanto para controlar a inflação, para deixar a moeda estável, agora parece, ao que tudo indica, está perdendo o controle de um quadro ainda mais amplo. Por quê? Eu vejo como o esgotamento desse modelo de crescimento dos últimos 16 anos, onde o Brasil vinha crescendo, pautado nos gastos públicos, ou seja, o governo gasta muito, né? E ao gastar muito, ele acabou perdendo, se descontrolando na questão da dívida, por exemplo, dívida interna. Uhum. Ele acabou perdendo o passo em segmentos importantes, como é o controle da inflação, né? E o pior disso, o que está acontecendo hoje no Brasil? Acredita-se que o Banco Monetário tem um superpoder de apenas com a política monetária e com a taxa Selic controlar a inflação. Não tem? Na realidade, não, porque a gente precisa de um ajuste fiscal da mão do governo controlando os gastos públicos. Uhum. A gente precisa da presidente hoje, né, e do ministro Mantega empenhados na contenção de gastos públicos. Nessa semana, o ministro Mantega, acho que foi na sexta-feira, anunciou uma economia, primeiro de 15 bilhões, sim, e depois já se falou em 11 a 13 bilhões de reais. Aí, de onde é que sai esse dinheiro? Não se falou ainda em redução de ministérios, né? São 39 ministérios. Ele disse diárias, passagens aéreas, o custeio da máquina. Isso mostra que tinha gordura para queimar, né? Muita gordura. Na realidade, no Brasil, o governo, infelizmente, não gasta bem o dinheiro que tem, né? Não só ocorre o desvio, mas exatamente não se gasta bem o dinheiro. Então, existe gordura, os cortes são necessários. Agora também, o ministro Mantega, ora ele dá uma informação que é 12 bilhões, ora é 15, ele vai anunciar os cortes na próxima semana. Daqui a pouco não é mais, como hoje ele ficou bravo, disse que não é mais agora, assim, não é daqui a 2 dias, não é daqui a 5, vai ser daqui a pouco. Ele não dá precisão. Uhum. E quando ele vai para a televisão anunciar alguma coisa, eu não sei, sinceramente, quais são os fundamentos que ele coloca, mas ele não está bem fundamentado nas questões graves que ocorrem hoje, né? Como, por exemplo, como que o país vai crescer com a inflação
crescendo, né? Porque a gente sabe que vem na contramão da história. Pois é, então aí a gente tem até um ponto de partida, né? Esse foi o tema até do Carlos Sadenberg hoje na CBN, né? Comentando justamente essa questão, né? Que o remédio para conter a inflação eleva-se a taxa de juros. Mas aí é o seguinte, né? Esperando-se também um crescimento da economia do Brasil, mas nós não estamos com essa previsão de crescimento econômico, e não se consegue conter a inflação, se faz esse amargo remédio, enfim. Onde é que deve ser a prioridade, professor, no entendimento do senhor? Tem que se incentivar o crescimento econômico, de que forma? O risco maior é a inflação? É o custeio da máquina? Como disse a Janine aqui, o país gasta muito e gasta mal. Boa noite, professor. Boa noite. O Brasil tem uma situação que é praticamente o contrário do que vive a China hoje. A China tem excesso de investimento e pouco gasto de consumo. E eles estão tentando redirecionar essa combinação para que as pessoas lá possam consumir mais e o governo invista menos, e a economia como um todo invista menos, porque eles atingiram um ponto de excesso de investimento e a economia lá está perdendo dinamismo. Aqui no Brasil, após a crise de 2008, 2009, nós tivemos um período de estímulo ao consumo e depois a economia retomou o crescimento, isso aí por começo de 2011, né? E aí depois a economia estava andando mais ou menos bem, teve até boas taxas de crescimento, mas sempre ancorado no consumo. O estímulo ao consumo é algo recomendável quando você está numa situação de alto desemprego. A partir de meados de 2011, um pouco antes de março, abril, a gente começou a ter abril, maio, na verdade, a economia começou a desacelerar. E o governo criou novamente estímulos para retomar o consumo no país. E você teve dois tipos de estímulo. O governo reduziu os seus gastos, de um lado, e de outro, o Banco Central começou uma política de redução de taxa de juros. Mas quando a economia tinha retomado o crescimento, o nível de emprego atingiu algo próximo que a gente chama de nível de pleno emprego. E desde então não tem havido problema de desemprego praticamente no Brasil, exceto os normais de ajustamento de mercado. As empresas reclamando de falta de mão de obra especializada. E você então teve uma nova tentativa de estimular o consumo com essa redução da taxa de juros, mas como você já estava em pleno emprego, a consequência foi o aumento da inflação. Então nós estamos tendo uma inflação que foi consequência dessa ação do governo. Ao mesmo tempo a gente está tendo um choque externo, né, como a gente chama em economia, que é o governo americano, o Banco Central americano, observando que já há sinais de recuperação da economia americana, começou a falar em diminuir o estímulo monetário que vinha dando à economia americana. E isso tem implicações no mundo inteiro e pegou o Brasil com esse aumento recente aí do preço do dólar, que também tem impacto sobre a inflação. Então, para você crescer, o Brasil teria que mudar a sua composição de PIB de forma a investir mais. Nós já estamos investindo ao redor de 19% do PIB, mas isso ainda é muito pouco. E o governo pode fazer a parte dele alterando a sua combinação de gastos, como a Janine acabou de falar. Muito bem. E a indústria? Como reage a tudo isso, a esse cenário atual? Boa noite. Bem, boa noite a todos. Bem, já houve uma boa contextualização do processo que a gente está vivendo, mas com relação à indústria, a própria Confederação Nacional da Indústria recalculou também os indicadores em níveis até mais baixos do que o próprio FMI. Então, com relação ao crescimento do PIB no final de 2013, a CNI recalculou para 2%. Né? A FMI foi 2,5%, a CNI recalculou para 2%. E o PIB da indústria
1%. Né? Quer dizer, a previsão no PIB geral era 3,2%, se recalculou para 2%. O da indústria estava em torno de 2,5% para 1%. Os estoques estão aumentando da indústria. Houve também uma perda, uma redução da produção industrial, um aumento do endividamento, né, da população com relação às compras a prazo e não estão conseguindo pagar esses valores, né? E aí também foi recalculado o consumo das famílias para 2,3%, estava 3,5%, foi para 2,3%. Então, os níveis todos foram reduzidos. E como foi colocado já aqui, nós vivemos aí uma questão importante, que toda a política econômica está baseada atualmente no consumo. E esse modelo, como a própria Janine comentou, está desgastado. Ele não tem mais espaço, esse modelo do consumo, porque aumenta o endividamento e tem a questão da importação e tudo mais, e realmente é um problema. Agora, com o dólar mais alto, também começa a encarecer os produtos importados. Mas nós temos que ver sempre uma oportunidade né, a partir de um problema, né? Quer dizer, é um momento de refazer as estratégias, né? Com relação à exportação, com essa alteração de câmbio, melhora um pouco mais a exportação. No entanto, foi uma demanda da indústria a questão do dólar. Né? Exatamente, mas temos que ter outros mecanismos acessórios para que realmente fosse uma política de desenvolvimento à exportação, que não seja só através do câmbio. Esse é um ponto importante que a própria CNI e a Fiesc debatem muito, né? E aí a gente pode entrar naquelas questões dos acordos bilaterais e maior financiamento à exportação.